de tomar um sorvete nesse calor. Um sorvete, um açaí fresquinho, bom demais, né? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre sorvetes e açaís, mas não é sobre qualquer sorvete, não. Na verdade, a gente vai conhecer a história de um empreendedor que sempre teve esse desejo e aliou a vontade de crescer, o sonho com sabor, qualidade, criatividade e inovação. Ele começou com um sonho e deu tudo certo, porque hoje ele é dono de uma franquia super renomada. Nós estamos falando, claro, do Everton, que é o fundador do Açaí Energia. Muito obrigada por receber a gente aqui em uma de suas lojas, né, Everton? Isso mesmo, eu que agradeço a presença de vocês, de poder ter essa oportunidade de contar a nossa história e de divulgar a nossa marca, o nosso produto, né, a nossa empresa. E a gente está aqui hoje na Amway Açaí, que fica no Cariobinha, em Americana, a esquina mais gostosa da cidade. A gente fica na rua Avenida Lírio Corrêa, 809. Muito bom, a esquina mais gostosa da cidade, muito bacana isso. A loja é linda, tem muita opção em sorvetes, em açaís, então assim, quem não conhece, fica o convite para conhecer uma das unidades, que a gente vai chegar lá hoje, graças a Deus, e há muito empenho, tem muitas unidades espalhadas aí na nossa região. O ramo da sorveteria é um ramo muito competitivo, mas você conseguiu se sobressair no meio de tantas opções e fazer o seu nome, fazer a história de vocês. Mas tudo começou há bastante tempo. Você falou que sempre trabalhou, quer dizer, começou a trabalhar com sorvete, né? E a empreender com 9 anos de idade, Everton. A gente começamos com sorvete, comecei a vender sorvete com 9 anos de idade, né? E vendi até aos 12 para 13 anos. Mas vendia onde? Como é que era isso? Na época era carrinhos, né? Picolé. Picolé. E vendeu. Você saía na rua? Saía na rua. Vender picolé na rua. Então a gente saía, andava pela rua vendendo picolé. Assoviando e vendendo os picolés. Em Americana. Conhecia a cidade inteirinha, todo mundo. A cidade inteira, andava por tudo. Né? Então cada cantinho a gente conhecia. Depois mudamos de ramo, claro, fui fazer faculdade, me formei, trabalhei muito tempo no comércio de Americana. Você é administrador de empresa? Administrador de empresa. E a gente é administrador de empresa, formado em marketing também. Então eu trabalhei muito tempo no comércio de Americana, fui vendedor, fui gerente de vendas, gerente de equipe, e aí essa vontade de empreender, a vontade de ter o meu próprio negócio, e como já tinha não vou dizer essa experiência, mas eu gostava daquilo, né, que eu fazia ali, que era vender o sorvete, aí a gente pensou, vamos trabalhar com o açaí, que na época estava começando o açaí há 10 anos, 12 anos atrás, então a gente foi pro ramo do açaí juntamente com o sorvete. Que bacana. E aí a gente começou a nossa história. Que bacana. E aí já começou como Açaí Energia? Já começamos como Açaí Energia, nós mesmos fabricando o nosso próprio açaí, fazendo o nosso próprio sorvete. E começou pequeno, né? Muito pequeno. Era no fundo do quintal? No fundo de casa, a gente começou no fundo de casa. Que bacana. Abrimos a nossa primeira loja. Hoje o açaí que você toma aqui é uma receita exclusiva nossa. Por quê? Na ocasião, a indústria do sorvete ou até mesmo do açaí não estava preparada pro açaí em si, não estava preparada a indústria do sorvete. Então, não tinha se tinha... acabado de chegar, você diz? Estava começando, né? Sim. Então, o que acontece? Não se tinha formulação, não se tinha produtos específicos para isso. Então, nós demoramos para desenvolver a nossa receita, que é a que você toma hoje aqui, que você vai ver que é muito boa, de 6 a 8 meses para desenvolver. Aí depois que a gente conseguiu desenvolver, chegamos na textura, no sabor, na qualidade que a gente queria, aí a gente montou a nossa primeira loja. E aí começou a nossa rotina, a nossa história. Né? Então aí começa aí que nasce o Açaí Energia. E foi crescendo aos poucos, como deve ser. Vocês foram galgando e conquistando espaço, né? Literalmente espaços até geográficos também, né? Começamos no fundo de casa, né? Produzindo lá. Depois fomos para um espaço de 80 metros quadrados, aproximadamente pequeno.
Desse daí fomos para um de 250 metros. Hoje estamos com 550 metros, Opa! mas já com um projeto para 2.500 metros, uma planta fabril de 2.500 metros, para poder a gente conseguir atender o que a gente tem pela frente. A demanda, né? Demanda. Que não para de crescer. Não para de crescer. Bom. No começo, você imaginava que vocês iam estar onde vocês estão hoje? Não imaginava. Não tinha essa... Tudo foi acontecendo. A gente sempre investiu muito em qualidade do produto, que a gente não abre mão, atendimento, que é muito bom, e experiência de loja. Então, a gente vende um produto e você tem uma experiência, uma loja aconchegante, boa, produtos de qualidade, variedade. Então, eu acho que tudo foi um conjunto para o nosso crescimento. É uma experiência que está envolvida. A pessoa, ela vem aqui, ela vem tomar um sorvete, ela vem à procura de uma felicidade. É uma alegria, uma felicidade. Então, a gente tem todo um ambiente de loja para acolher essa pessoa. A gente tem o nosso mascote que acolhe as crianças. A gente tem variedade de produto, né? Tanto de açaí, sorvetes, como de recheio. Então, é um conjunto que faz a gente ter esse sucesso que a gente tem hoje. E no início, vocês produziam para uma loja só, é isso? Isso mesmo. No início, a gente produzia para uma loja apenas. Hoje, a gente tem 4 lojas né? 4 lojas próprias, 3 franquias, mais uma que vai abrir agora em Piracicaba dentro de um mês e meio, deve estar ficando pronta. E a gente atende com a nossa distribuição, com a nossa fábrica, a toda a região aqui de Campinas. Então a gente atende, a gente tem mais de 500 clientes espalhados na região. Na região metropolitana de Campinas. Isso, de Campinas. Puxa vida, bem bacana. Demais! Muito bacana. E a gente está com um projeto de expansão. A gente vai começar a mandar nosso açaí para fora do país. Para fora do país? Vai começar a mandar nosso açaí para fora do país. Que demais! Então a gente está assim, com um projeto bem... Para onde vai? Estamos negociando com o México, né? Com o Panamá. Então a gente começou as conversas. Imagina você contando para o Everton de 9 anos. Olha, bacana. Já pensou que legal? A gente está Muito bom. mandando para fora do país o nosso sorvete, hein? É isso aí. Que honra, que alegria. E você acredita que o segredo para ter sucesso, porque não é fácil, né? Nunca foi fácil. Nunca foi. Seria qual? É não desistir? É a qualidade? É o atendimento? É a coragem de mesmo tudo apresentando, né, sinais de que não vai dar certo, você acreditar que vai e continuar? Qual é o segredo? É o conjunto. É o conjunto. Você tem que persistir. Muitas coisas vai dar errado no meio do caminho, mas vai dar mais certo do que errado. Você não pode... Tem que aprender com o erro. Então, que nem quando nós começamos a desenvolver a receita, ali já surgiu muitas dificuldades, porque a gente fazia e não dava certo, e faz uma, faz 2, faz 3, então foram centenas de receitas até a gente checar. 8 meses testando. Nossa. Então o que acontece? Foi muito tempo assim, muitas receitas feitas até a gente chegar. Então ali já bate, será que vai? Será que eu vou conseguir? Não, vai conseguir. E aí, com a primeira loja, aí você tem todas as dificuldades. A gente tem dificuldades com a economia, né? A gente passou por uma pandemia. Então, o segredo é não desistir, tem que persistir no seu objetivo, no sonho, né? E trabalhar. Então, eu tenho que investir em qualidade, em atendimento, em variedade e ter muita força de vontade. Entrevistando muitas pessoas e conhecendo a história de muitos empreendedores, muitos deles quebraram, né, na pandemia, infelizmente. No seu caso foi diferente. Foi na pandemia que você viu um crescimento muito grande, ou uma oportunidade de crescer. Sim. Como que foi essa fase para vocês? Sim, a pandemia para nós, assim, graças a Deus nós não sentimos. Não sentimos em questão de vendas e tudo mais, né? O psicológico de todos ficou muito abalado, mas assim, a gente pôde atender os clientes, a gente não precisou ficar totalmente fechado, então a gente atendia os clientes na porta, né? O cliente pegava o produto e levava o produto embora. Não chegou a funcionar delivery? Não, nós não funcionamos delivery porque nós temos o atacado e a gente tem muito cliente
de atacado. Sim. E esses clientes faziam delivery. Então a gente não entrou em concorrência com os nossos clientes de atacado. A gente vendia porta-loja e eles vendiam delivery. Então foi uma parceria muito bacana com dezenas de clientes aí que faziam delivery. Nós não trabalhamos com delivery. Na própria pandemia, a gente teve crescimento de lojas. Essa loja que nós estamos aqui, nós inauguramos em julho de 2021. Nossa. E em agosto do próprio 2021, a gente inaugurou a de Piracicaba. A gente teve 2 inaugurações dentro da pandemia. Dentro da pandemia. Belezinha. Dentro da pandemia. E não deu aquele medo, falou, nossa, mas será que agora é o momento da gente arriscar mais uma? Não, você percebeu que era assim o momento certo. Essa loja que nós estamos aqui é um prédio próprio nosso, que era um sonho, então a gente começou ele antes da pandemia, passamos por ele ficou pronto, a gente abriu. A de Piracicaba, você precisa conhecer a loja de Piracicaba, que é uma loja conceito, uma loja diferente do que a gente costuma ter por aqui. Então é uma loja toda arborizada, tem algumas árvores no fundo centenárias. Então tem todo um jardim no fundo, ela é muito bem ambientada. Então aquilo lá foi um projeto que naquele momento surgiu pra gente e a gente não poderia abrir mão. Então a gente pegou e arriscou e deu muito certo. Então lá você pode pegar seu açaí, ir lá tomar tomar num balanço, debaixo da árvore. De uma árvore centenária, hein? Centenária, é muito bacana. Então, bem legal. Então, acho que o segredo é esse também. É você visualizar a oportunidade, entender que ela é uma oportunidade, que esse é o momento certo, né? Ter esse tino para poder aproveitar as oportunidades. Isso, o empreendedor tem muito disso, né? Ele tem o estralo ali e ele não pode deixar a oportunidade passar. Verdade. O medo, o frio na barriga, sempre vai ter, sempre, independente. Você pode ter uma loja, 10 lojas, 100 lojas, você vai ter, sempre vai ter o frio na barriga, mas não pode deixar a oportunidade passar. Muito bom. E hoje você tem ideia de quantos sabores de sorvete vocês produzem? Nós produzimos mais de 40 sabores de sorvete hoje. Uau! Mais de 40 sabores de sorvete. Tem muita variedade. Muita variedade. A gente investe muito em variedade. A gente investe muito nessa expectativa do cliente. Eu tenho mais muitas perguntas para te fazer, mas a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos já já. Perfeito. Não sai daí. Estamos de volta com Notícia Entrevista e hoje o programa está super saboroso. Nós estamos aqui em uma das unidades do Açaí Energia, falando com o fundador da marca, que é o Everton, contando aí, né, como que é a vida de um empreendedor, que não é só coragem, sonho, tem que ter qualidade, tem que ter compromisso, né, tem que ter atendimento. Então eu queria que você falasse pra gente, no bloco anterior, né, você falou sobre a diversidade. Tem mais de 40 sabores de sorvete. E de açaí, quantos sabores vocês produzem aí em média por mês? Nós temos mais de 14 combinações de açaí. Que delícia! Então a gente tem açaí natural, cremosíssimo, açaí com pistache, açaí com cupuaçu, com creme de ninho e assim vai. Tem muita variedade também de açaí. Para quem então, são gosta mais de de 14. açaí, o lugar certo é esse, o lugar certo. Açaí, sorvete, aqui é o lugar certo. E vocês são a empresa que mais tem variedade da nossa região, né? Que nós temos mais variedade tanto de sabores de açaí, sabores de sorvetes e recheios. Você não encontra um lugar com tantos sabores diferentes, diversificado e com a qualidade que nós temos. Com a qualidade, que nós temos. O pistache está na moda. Sim, não está na moda? Exato, muito na moda. Está hypado o pistache. Vem tomar o nosso pistache. Você nunca tomou um pistache igual o nosso. Que delícia. Tem a calda de pistache que eu vi também. Maravilhoso. O nosso pistache ele é 100% artesanal. A gente compra o pistache, torra, moe, faz todo um trabalho com ele para poder fazer o sorvete. Muitas pessoas, para entrar nessa moda, usa essência de pistache e corante, que a gente percebe que não é. Não. De verdade, aqui é de verdade. De verdade. Pode vir, você vai provar, você vai ver que é de verdade. É o verdadeiro pistache. Uma delícia. Uma delícia. E você me disse também outro diferencial, que vocês têm sorvetes temáticos.
né? Então, no Dia das Temos. Mães, tem sabores preparados especialmente para as mães. No Dia das Crianças também, não é? Tem. Ah. No Dia das Mães, a gente tem um sorvete temático para as mães também. No ano passado, a gente teve 3 sabores. A gente tem o arraiá. O arraiá, a gente tem vários sabores temáticos da época. No Natal, a gente tem o sorvete de panetone. Nossa, que então, delícia! bem bacana. E vocês que criam, vocês que buscam essas inspirações? A gente que cria, que nem o recheio é produzido na nossa fábrica mesmo, é feito lá, então é bem artesanal, é muito bom. Por isso que é diferenciado, É o, né? é o nosso diferencial. Outra coisa que eu até comentei com ele, eu gosto muito de sorvete de café. E é muito raro encontrar lugares que vendem sorvete de massa, né, gelato de café. E aqui, só aqui nessa loja, hoje eu já vi 2 opções com café. Eu fiquei super feliz. Que bacana! Então vocês buscam agradar todos os gostos, né? Todos os gostos. A gente tem o sorvete para criança, para o jovem, para melhor idade e assim tudo. Muito bom. Me fala uma coisa, aqui a gente encontra, né, esse sistema self-service, mas vocês também vendem potes de 2 litros, como é que funciona? A gente tem o sistema de self-service, que a pessoa pode se servir e pode levar também para casa, caso que ela queira. A gente Tem a uma opção de fechar. Mas se quiser o potinho pronto também, a gente tem de 1 litro, 3.600, 5 litros e de vários sabores, que nem a gente tem de 1 litro, a gente tem opções de 11 combinações de açaí. Açaí natural, cremosíssimo, açaí com cupuaçu. Vai vir 2 lançamentos, que vai ser o açaí agora com pistache no pote de 1 litro e açaí com trufa branca. Então, a gente tem muita variedade. Você quer levar para casa, para festa, tem aqui prontinho também para levar. E até uma dica, né? Você vai para um jantar, vai para um almoço, você leva sobremesa. Em vez de ficar na cozinha, leva o sorvete, leva um açaí que vai agradar todo mundo. Agrada todo mundo, prático, né? E sensacional. Muito bom. E franquia também, né? Esse ano vocês vão investir bastante nessa divulgação de franquia. É isso, a gente começou com a franquia o ano passado e a gente já investiu bem em divulgação. Agora a gente tá investindo mais ainda, né? A gente vai agora abrir uma loja, uma franqueada em Piracicaba, aí tem outros franqueados procurando ponto em Sumaré, Campinas, então logo tem novidades por aí. Que demais, muito bom. Então quem tiver interesse, quem quiser conversar com vocês a respeito, né, que quiser ser um franqueado, deve te procurar de que forma? Pode falar comigo mesmo, através do celular, das mídias sociais lá a gente tem, do nosso canal ou o nosso site, que é www.açaidorainho.com.br, que é o da franquia. Pode entrar lá, preencher o formulário, a gente entra em contato, né? E vem conversar com a gente, vem nos visitar, a gente vai mostrar todo o nosso plano de negócio, como que funciona, uma operação fácil, porque você recebe os produtos prontos, tudo pronto, as caldas prontas, a operação muito simples, muito simples, então, e muito rentável. Então, vem falar com a gente. Conta pra mim, como que surgiu o Rainho, o mascote de vocês? Então, o mascote, a gente foi criar um embaixador para a marca. Sim. Então, a gente criou o Rainho, né? Na ocasião, a gente fez uma pesquisa com os próprios clientes de 3 nomes. Né? A gente criou o bonequinho, né? Que seria o nosso embaixador, e fez uma pesquisa com 3 nomes e um deles era o Rainho e o mais votado foi. Ele vem de raio do Energia, que é do Açaí Energia, não tem nada a ver com o rei, o raio é de raio, por isso que é Rainho, né? E ele caiu no gosto das crianças, né? Hoje a gente tem encontros aos sábados, nas lojas com o Rainho. O personagem fica presente. A criançada adora. A Pai da Cidade chama a gente para fazer alguns eventos lá com o nosso boneco. E assim, no Dia das Crianças é convidado para participar de vários eventos. Então ele caiu no gosto, né, das crianças. É muito bacana, é muito bacana. Então a criança vem na loja, tem o desenho para ela pintar, desenhar do Rainho. Então o Rainho tem toda uma história, um contexto que a gente divulga e assim, ele
ele é um personagem que criou vida. Criou vida, que bacana. A gente estava falando um pouquinho sobre empreender, né? Quão importante é você ser um profissional multitarefa, né? E muito criativo. Mas eu acho que também é importante, voltando nessa questão de empreendedorismo, saber gerir pessoas. Porque o atendimento daqui faz a diferença também, não só o produto, mas o atendimento é um diferencial. Nadine, pessoas é desafiador. Então, o que acontece? Todo mundo não, alguns empresários, tá difícil, tem que aprender a lidar com pessoa, Com pessoas a gente não se aprende a lidar. Com pessoas a gente cuida das pessoas. Então a gente tem que cuidar. Então a gente tem que cuidar das pessoas, cuidar dos funcionários, para os funcionários cuidar dos nossos clientes. Então é isso, é um cuidado. Então esse cuidado ele tem que ser recíproco. Então a gente cuida dos funcionários, os funcionários cuidam dos clientes e todo mundo fica feliz. Muito bom. Além dos treinamentos também, Muitos treinamentos. A gente tem sempre reciclagem. A própria indústria hoje faz reciclagem com a gente, né? A gente visita, eles fazem treinamento. A gente tem treinamentos internos, né? A franquia exige muito isso da gente. Então a gente está sempre em constante treinamento com os franqueados, com as lojas, os franqueados, com os funcionários. Então a gente tem toda uma cartilha para poder seguir. A gente tem cliente oculto que passa nas lojas para ver como é que está o atendimento. Verdade, olha que interessante. Então é muito legal. Então a gente segue todo um ritual aí, uma cartilha. Mesmo na ausência, né? Saber se está tudo funcionando direitinho. Legal. Para manter a qualidade, né? O padrão de qualidade de vocês em todos os aspectos. Em todos os aspectos. O cliente merece, né? Ele vem aqui, ele merece receber o melhor. Então a gente tem que cuidar para que ele receba o melhor. Mesma coisa que eu estou sendo muito bem atendida aqui, estou vendo uma loja linda, uma loja limpa, né? Eu quero me sentir assim quando eu for numa loja de Sumaré, de Piracicaba, de Indaiatuba, e assim por diante. Isso, na onde ele entrar, ele tem que sentir o mesmo padrão, a mesma qualidade e tudo. Muito bacana. E você acredita que qual é a maior dificuldade do empreendedor hoje, nos dias de hoje? A maior dificuldade? Olha, isso é difícil. É um conselho que eu deixo para você que quer começar a empreender. Isso é uma coisa mais complicada. Olha, em todos os segmentos ele tem dificuldades. Então, um empreendedor, eu não diria assim, uma maior dificuldade, né? Assim, todo começo é difícil. Então, você tem que passar essa fase. Esse início, você passou o início, tem que persistir. Não pode esbarrar no primeiro obstáculo. Então, o início é a maior dificuldade, é o início. Não adianta a gente colocar a culpa no governo, culpa que não tem gente para trabalhar. Não, é o início ali, você vai lançar um produto, ele vai ter um pouco de objeção, você vai ter um pouco de dificuldade para implementar ele no mercado, mas a partir do momento que você persistiu e implementou, vai dar certo. E fazer aquilo que gosta, com fazer amor, aquilo que gosta, aí é o melhor. Quem quiser saber mais sobre franquia, pode encontrar vocês nas redes sociais. Se vocês têm site também. Tem nosso site, que é o www.açaidorainho.com.br, é o da franquia. Tem o nosso site da distribuidora, que é www.açaienergia.com.br. Então, você quer ser um franqueado nosso, nos procure. Você já tem uma sorveteria, uma açaiteria, você quer trabalhar com os nossos produtos, nos procure também. Porque a gente também tem a distribuição que a gente faz para toda a região. Nos procure, a gente leva uma amostra até você, vai até você e você vai ter o melhor açaí para você trabalhar. Bacana, uma parceria muito forte. E quem quiser seguir nas redes sociais, né? Tem a Moê Açaí. Isso, @moeaçaí. Tem a Moê Açaí _Piracicaba, que é de Piracicaba. Tem Açaí Energia Premium. Isso, que é a nossa primeira loja. É a primeira? Daí. Isso. Que legal. E tem Açaí Energia e a Canga. E a Canga. Isso bacana, mesmo. Muito bom. Então siga nas redes sociais, fique por dentro das novidades, que sempre tem novidade dos lançamentos do mês. Sempre. Dos lançamentos temáticos também, né? Também. Muito obrigada!
Olha que delícia, Nadine. Olha Frutas isso. fresquinhas. Frutas fresquinhas, açaí, variedade de opção. de O que é o seu? O meu é açaí cremosíssimo, que é o meu preferido, que é um açaí com balanceamento para ele ficar mais cremoso do que já é o nosso açaí cremoso, Já é. bem encorpado, um sabor delicioso. E o meu, ó, é um queridinho, que é açaí com pistache. E também tem de café. Eu falei que eu gostava de café, ó, ela já ouviu, eu já trouxe de café. Cheio de fruta, leite ninho, chocolate branco, maravilhoso. Um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história, do meu dia a dia, dos desafios que trouxe até aqui, né? Então, muito obrigado. Muito obrigada. E o programa vai chegando ao final, você continue ligadinho na nossa programação e eu vou terminar o programa do melhor jeito possível aqui no Açaí Energia, degustando o meu açaí maravilhoso com o meu gelato. Vem comigo!